Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o dia 5 de julho de 2023, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Vivos, em vigilância, né? Caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né? Como virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, em oração, né? Meditação, em obediência à palavra. Aleluia, né? Hosana, Maranata. Então, irmão, vamos continuar aí com a nossa história aí do cristianismo, né? Que às vezes parece que não tem utilidade nenhuma, né? Ou até são coisas que a gente já sabe. É só para a gente fazer uma rememoração, né? Para podermos chegar aqui no no século XXI, no nosso tempo, né? E no tempo que nós estamos aí labutando e lutando, né? Pelo reino do Deus vivo e pelas suas promessas, né? Então nós estamos falando aí do século XX, né, ainda. Nós estamos falando aí que o cristianismo, né, resolveu se organizar, né, em termos de nações, né, nacionalmente, né, e também internacionalmente, né. Começaram a se organizar em federações, em associações, né, em confederações, se organizando, né, e procurando, de certa forma, né, segundo eles, né, procurando a unidade, né, em Cristo Jesus. Mas nós estamos vendo aí qual é o desfecho, né, dessa procura, né, por associações e por conselhos. Então nós vamos ver aqui estamos vendo aqui algumas dessas federações, né, e aqui nós vamos começar aqui hoje pela federação, digamos, as federações federações dos episcopais, né? Que são basicamente a religião lá da Inglaterra, né? Os anglicanos, né? Eles em 1888, eles realizaram uma conferência, né, episcopal, chamada de Conferência Episcopal, na cidade de Lambeth, né, lá na Inglaterra. E lá eles adotaram o que eles chamaram de quadrilátero, né? É isso? Que é o quê? Quadrilátero é o quê? Os irmãos sabem que quadrilátero é o quê? 4 coisas, né? Quatro princípios, no caso aqui, né? 4 lados, 4 princípios, né? O primeiro princípio deles é que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Certo? O segundo princípio é que eles adotaram os credos, né, universais como regra de fé, principalmente, né, o credo católico, o credo luterano, né, o credo calvinista, principalmente o calvinista, né, porque eles têm a maior tendência deles é calvinista e também católico, né? Eles são menos luteranos. E o outro princípio, né, o terceiro princípio são 2 sacramentos apenas, né, o batismo e a ceia, né? E o quarto princípio, o episcopado histórico, né? Quer dizer o quê? O bispo histórico. Aquele bispo que foi herdado do catolicismo romano, né? Que é um rei, né? Digamos assim. É tido como um rei dentro da sua
dentro da sua jurisdição, né? Dentro da sua área, né? Para a qual ele é designado, né? E aí o que aconteceu? Então começou a, digamos assim, a profusão de federações nacionais, né? Por exemplo, em 1905, houve a criação da Federação Protestante da França. Em 1920, a Federação Protestante de Igrejas na Suíça, né? Em 1908, o Conselho Federal das Igrejas de Cristo na América, né? Esse aqui, nesse conselho, ele reuniu 30 denominações. E aí os principais princípios adotados, no caso aqui desse da América, né? Desse conselho, né? No caso do Conselho Federal das Igrejas de Cristo na América, ele adotou alguns princípios, que foi realizado em 1908. Os princípios é o quê? A origem divina, né? Tanto de Deus como do Salvador, do Senhor Jesus. Aí eles iam lutar pela abolição do trabalho infantil, né? O estabelecimento de salário mínimo para as pessoas, o estabelecimento de juízes ou juizados, né? Para arbitrar as disputas trabalhistas, né? Porque já estava tendo esse problema lá na sociedade americana, né? Então a gente está vendo aqui que esse conselho aí, ele já estava trabalhando até em termos políticos, né? De reivindicar coisas justas, claro, né? E são coisas que estão escritas, né? A respeito de juízes, a respeito do salário, né? Que é chamado de o jornal do jornaleiro, né? E assim vai, e assim por diante. E aí, em 1950, o Conselho Federal se uniu, né, a outros grupos para formarem o Conselho Nacional das Igrejas de Cristo, certo? Onde se uniram 25 denominações protestantes e 4 denominações ortodoxas católicas, né? Bem como o Conselho Internacional. Eles formaram também um Conselho Internacional para a Educação Religiosa, né? A Conferência Norte-Americana, né, para Missões Estrangeiras e o Conselho Missionário do Lar. Então veja bem, ó, aquele conselho lá, ele saiu criando outros conselhos, né? Criou um outro Conselho Internacional para a Educação Religiosa. Criou uma Conferência Norte-Americana para as Missões Estrangeiras e um Conselho Missionário do Lar, né? Certo? Então, esta grande organização, né, ela coordenou atividades missionárias, né, educacionais, sociais, políticas, além de outras áreas, né? Saúde, né? Então, essa organização aí foi tipo um governo paralelo, né, digamos assim, né? Que estava cuidando de muitos interesses, né, da própria sociedade. Bom, e os batistas, o que eles fizeram? Os batistas lá do sul dos Estados Unidos, né, eles eles criaram o Sínodo Luterano de Missouri, né, que é um estado lá dos Estados Unidos. E os pentecostais não aderiram a esse conselho internacional. Então, o que aconteceu? Os batistas do sul dos Estados Unidos, o Sínodo Luterano de Missouri, né, certo? E os pentecostais não aderiram a esse conselho lá nos Estados Unidos. Então, se por um lado tinha um movimento, né, digamos assim, de união entre eles, né, de confederação, de federação, de outro também tinha um de divisão, né, que tinha uns que não aceitavam
participar do conselho que eles tinham fundado. Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser. Pai seja com todos nós, né?